você vê isso da Cracolândia lá? Tipo, você acha que tem algum jeito daquilo ali acabar, pela sua experiência, pelas coisas? Eu ia te perguntar da Cracolândia, que bom que a gente já entrou nesse assunto, porque, não sei, eu acho que pela sua experiência do que você viu ali, porque passa prefeito, passa governador, ninguém consegue mexer naquilo. Então, só uma coisa que eu não deixei registrado, deixar registrado aqui que eu estou falando da minha experiência profissional como guarda e não estou representando a Guarda de São Sim, Paulo, só sim. para deixar isso daí registrado. O que acontece? O Guerreiro perguntou e aí veio essa pergunta que a gente estava falando sobre isso. Falar sobre a minha opinião sobre isso. Uhum. Eu entendo que existe, aí a gente volta para a questão de manipulação política de algumas categorias e algumas classes que não têm um interesse em acabar com aquilo. Por quê? De alguns, não generalizando, deixando isso muito claro. Depois você faz o corte lá e generaliza, não tem problema. Mas eu tenho outro para Sim, repostar. você tem o... Não generalizando. Mas tem muita gente que ganha dinheiro ali. E aí eu não estou falando do traficante. Tem algumas ONGs que a gente sabe que tem ONGs sérias e tem ONGs que não são sérias, que é desvio de dinheiro público. Então, se eu tenho todo um cabide de emprego dentro de uma ONG, para que eu vou acabar com aquilo ali? Então começa a ter uma movimentação, várias vezes eu posso usar aquilo ali como manobra política para uma questão eleitoral em algum segmento. Não falo nem que é falta de vontade do executivo. Eu acho que o executivo tem vontade sim, porque ele está legislando, ele está executando em favor de toda a comunidade. Uhum. Mas essas âncoras que ficam puxando para baixo, que ficam travando o segmento legislativo, elas fazem junto com essas ONGs e com alguns poderes, eles fazem essa manipulação e aí fica meio que o enxugar gelo que a gente fala. Porque num passado recente, eu vou colocar aí uns 10 anos atrás, tinha Cracolândia? Tinha, mas não era desse tamanho. E aí, em algum momento, o que aconteceu? Você vê, o morador de São Paulo, vê o centro ali, você vê que em determinada época, determinado momento, começou a se concentrar. Então, começou a pegar de um lado, pegar de outro, aqueles pequenos fluxos que a gente sempre via embaixo de uma ponte, 3 ou 4, mas não era essa muvuca. Uhum. E aí acoplou tudo num lugar. Acho que tentaram tirar os problemas de alguns lugares e deixaram em outros. E aí é onde que tem uma força, manobra política, manobra latifundiária, porque é engraçado que a Cracolândia era num lugar, ficou por alguns anos naquele determinado lugar, depreciou todos os valores imobiliários naquela região, e aí, de repente, começou a se construir várias situações naquela região, e aí a Cracolândia muda de lugar. Será que teve uma movimentação ali para que eu pudesse comprar o que vale 50 por 10? E agora que a Cracolândia saiu do lugar, volta a subir o valor e agora eu posso vender por 100? Não sei, mas a especulação imobiliária tem, inclusive, nessa situação também. Mas eu acho que não acaba por isso. Mas, ó, internação compulsória, aí precisamos de leis. Mas eu acho que talvez seria uma saída. Se eu for usar a teoria das janelas quebradas de Nova York, deu certo lá. Então, o cara multava até o cara que atravessava fora da faixa, o pedestre. Era tolerância zero com tudo. De repente, se a gente estabelecesse o mesmo procedimento, daria certo aqui, não sei. Precisaria testar para poder ver. Mas como é que...